E aí, gente, MedFit Podcast. Gente amiga! Terceira temporada, estamos falando sobre mudança de estilo de vida. Já nos últimos episódios falamos todos os 7 componentes da mudança de estilo de vida. Explicamos todos, trouxemos convidados para falar sobre eles. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas e respostas. Nosso convidado quem é? Eu e você. Então tá. Você é meu convidado e eu sou sua convidada. Prazer, depois se apresenta pro pessoal. Tá, pode pensar. Eu sou a doutora Juliana Lima, sou médica profissional de educação física. Hoje eu atuo com obesidade, emagrecimento e quaisquer outras queixas relacionadas à medicina. E você, querido? Sou Edson Dias, profissional de educação física, empresário e atuo também com emagrecimento, O que mais? performance. E é isso aí. O que é performance? A galera que gosta de competir, inclusive, nos próximos finais de semana aí, a gente tem a galera indo competir aí. É? Tá, então vamos começar aí. Então, o que acontece? A gente abriu uma caixinha aí de perguntas no nosso Instagram, MedFit_podcast, tá? Inclusive, se você não segue ainda o nosso Instagram, por favor, né, nos dê uma moralzinha lá, começa a seguir nosso Instagram. Tem o canal do YouTube. Ah, é claro. Inclusive, pode perguntar lá. Às vezes a gente fala, né, nós trouxermos algum assunto aqui interessante, do seu interesse, ficou alguma dúvida, comenta lá no próprio vídeo, que a nossa equipe vai lá e vai trazer essa pergunta e a gente responde num próximo episódio, tá? Muito bem. Então, eu abri uma caixinha de perguntas, né? E daí coloquei ali algumas perguntas para a Dinho responder e algumas perguntas para a Júlia responder. E a gente selecionou algumas, eu selecionei as dele e ele selecionou as minhas, né? Quais daquelas que ele queria que eu respondesse e etc. Então vamos ver o que deu, né, Dinho? Tá? Vamos lá. Então eu começo perguntando. Vamos lá. E não foi nada ensaiado, nem sei que perguntas foram essas. E é verdade nem não. ela. E é verdade esse bilhete. Ó, tenho 118 quilos e 1,90 m. Tá, já vou fazer o resto, só pra tu raciocinar. Sim, já tô fazendo a composição corporal. Tá. Acima do peso. Assim, você acha que o CrossFit é pra mim? 118 quilos. Tem 1,90, né? Então a gente até por um... Quer ver? Vamos calcular o IMC. Sabe o que é? Pelo IMC? 30 e... Cálculo do IMC. Então, a gente faz assim, ó. 118... 30... Divide por 1,90 e divide de novo por 1,90, que dá 32. Falei 33, 34, né? O que é Já isso, é classificado como obeso, né? Tá, então não tá só acima do peso. Já é classificado como obeso. A pergunta é se ele pode treinar cross? Assim, acima do peso, ele pode treinar? Pode, né? Na verdade, não só pode, como já passou do tempo, né? De ter começado, para não ter chegado a esse ponto. Mas às vezes, não sei, às vezes ele treina outra coisa, Não, entendeu? com certeza. Mas mesmo que não treine, não tem problema nenhum, né? Porque eu até falei também essa semana sobre isso no meu Instagram. Todo movimento que a gente tem no cross, a gente pode adaptar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Esse cidadão aqui, ele tá bem acima do peso, né? Esse peso aqui, ele era para estar na casa dos 90 quilos. Tá, mais com ou 118, tá. Então, ele tá uns 30 quilos acima do peso. Tá? Então, é óbvio que ele vai chegar lá, nosso time não vai colocar ele pular na caixa. Tá. Né? A caixa, aquele caixote, né? Caixote pular. Por quê? O impacto, né, gerado por esse exercício vai trazer prejuízo no joelhinho, no tornozelo, enfim, toda a parte osteomuscular. Então a gente não faz ele pular, a gente faz ele subir, vai botar um pezinho, bota outro pezinho, sobe, desce no mesmo formato, sem salto, né? Então a gente vai minimizar os riscos de trazer uma lesão, de trazer um desconforto para esse cara, para que ele possa continuar no treino, porque esse é o espírito do negócio, né? A gente quer que ele continue e dê consistência, e isso vai ajudar no processo de emagrecimento dele. Tá, em relação, tipo assim, a cansaço, por exemplo? É óbvio, né? Ele já está carregando mais ou menos 20, 30 quilos acima daquilo que o corpo dele foi projetado, digamos assim, para suportar. Ele já faz CrossFit todo dia. Exatamente. Né? A gente tem lá as bolas, por exemplo, que a gente trabalha na rua, né? Os Mad Balls, que é caminhada, corrida na rua de 8 quilos, 9 quilos, a galera, né, leva consigo. Então, imagina, esse cara tá levando 20, 30 quilos, né? Então, por si só, ele já tem uma sobrecarga. Então, é claro que ele vai cansar, é claro que ele vai, né, ser testado nesse sentido, mas isso é gradativo.
ao mesmo tempo que ele está no processo de emagrecimento, ele também está no processo de adaptação, né, com os estímulos que a gente vai dando. Ou seja, ele vai melhorar o condicionamento, vai melhorar o tônus muscular, então vai ficando mais fácil a cada semana. Tá, então tá. Então quem tá acima do peso pode sim Bem entrar no tranquilo. cross. Inclusive, a gente teve casos lá. Pelo menos do Evolua, né? Não gente- sabemos os outros, sabemos do Evolua. É uma metodologia extremamente controlada, né? Eu faço esse gerenciamento técnico, né? Digamos assim. A Júlia também está muito presente na parte médica. Então, a gente tem esse mix onde a gente pode controlar esses estímulos e a equipe que trabalha conosco é bem treinada, né? Então, a gente teve alunos lá de 40 quilos acima já do peso, assim, normal ou peso Que perderam indicado. 40? Que entraram com 40 quilos, que né? massa. Acima do peso. Perderam 10, 15, 20. Eu não lembro esse caso quanto perdeu, mas eu lembro que era um aluno nosso lá que ele foi bem persistente, sim, perdeu bastante peso, não sei exatamente, mas ele estava 40 quilos acima do peso. Beleza, então check na primeira. Vai lá, agora é tu. Minha vez? Então tá, deixa eu pegar aqui a minha cola. Nem Ó, abriu a pergunta dele. não, tá aqui, ó, marcadinha. Essa pergunta aqui é massa, hein? Por que é comum a pessoa ganhar peso novamente após um processo de emagrecimento? Ou seja, a pessoa perdeu um pezinho e voltou a ganhar. Claro que a pessoa não especificou, né? Como que ela perdeu. Às vezes foi cirurgia, às vezes foi dieta. Mas de qualquer forma, dá uma pincelada geral para nós. Legal O isso. que acontece? O nosso corpo, ele é como se a gente tivesse uma balança interna dentro do nosso cérebro. E essa balança interna, ela é calibrada mais ou menos com o peso maior que tu já teve na vida. Tá? No ápice. Quando tu é obeso. Quando as pessoas são magrinhas, elas são calibradas, né, também com maior peso, com menor peso, na verdade. Tanto que elas fazem um esforço bem grande para ganhar peso, do nada, quando elas se descuidam, elas voltam pro peso delas. Por quê? Porque a gente tem esse set point, que é o nosso peso, que é o que o nosso cérebro entende como o nosso cuidado, que é saudável, que esse é o peso dele, então eu vou cuidar dele nesse peso aqui. Pra gente conseguir modificar esse set point, esse peso interno, demora cerca de 5 anos, mais ou menos. Então, se você volta a ganhar peso toda a vida, é porque você para de fazer aquilo que tá te mantendo magro, né? E não deu tempo suficiente para o teu cérebro entender que aquele é o teu novo peso. Então, vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo. Então, eu ganhei 30 quilos na gestação do Joaquim. 30, tipo, muito acima do meu peso normal. O que é o comum, uma gravidez, o saudável, digamos assim? Existe tipo assim, o primeiro trimestre tanto, o segundo trimestre tanto, né? Até 16 quilos, 15 quilos ainda é tolerável. Depois disso já fica muito difícil, porque além de, né, de ser ruim para o bebê, né, pelo fato da questão alimentar, comer um pouco a mais, no caso foi tipo o dobro, para voltar ao peso é muito difícil. Por quê? Porque daí, como tu aumentou muito o peso, meio que tu calibra aquilo ali para aquele peso grande. Então, quanto mais tempo tu fica naquele peso ali, e eu fiquei durante muito tempo naquele peso, muito não, porque depois que eu ganhei Joaquim, eu perdi rápido, né? A tendência é o teu corpo querer aquele peso ali, tá? Porque pra ele é uma defesa. Agora tu imagina só, Edinho, se eu tô numa dieta, meu peso hoje é 63, é o meu peso que eu quero. Daí eu tô numa dieta, pra eu sair desse peso é um esforço muito grande. Por quê? Porque já é comum no meu corpo ser assim. Daí eu tenho que fazer uma restrição calórica, tudo tal. Daí eu passo o maior trabalho, vou lá e emagreço lá pra 58. Beleza. Daí eu paro tudo que eu tô fazendo pra me manter magra. Que é o quê? Eu volto a comer besteira, eu não paro de fazer exercício, eu paro de tomar algum remédio. O que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai te mandar lá pro peso que tu tinha. A tendência é mandar pro peso que eu tinha. E outra, mais rápido ainda. Porque quando a gente perde peso, diminui o metabolismo, tá? Então, se você tem mania de perder peso e parar de fazer, é óbvio que vai voltar o peso. Teu corpo não entendeu que aquele é teu novo peso. Então, eu tenho que ficar mais ou menos uns 5 anos com aquele peso para o corpo, opa, agora o meu peso é esse peso aqui, 80, 90, 100. Por isso que assim, ó, poxa, Isso, imagina a pessoa, tá tanto tempo, eu ganhei peso, eu nunca fui gordo. Nunca fui obeso, nunca fui acima do peso. E nesses últimos 5 anos eu ganhei peso. Tá bem difícil de perder. Porque esses últimos 5 anos calibrou o teu set point, né? Pra que fique ali naquele peso ali. Então realmente fica muito difícil. Daí vira o teu novo peso, entendeu? O nosso hipotálamo começa a ler como o teu novo peso. Entendi. Tá? E imagina que se ele não lesse dessa forma, pra ele é como se tu tivesse, por exemplo, uma doença maligna. Por exemplo, o câncer.
o que acontece com a gente? A gente vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, porque é uma doença. O corpo, ele não entende a hora de frear a perda de peso. Então, a pessoa fica com caquexia, né? Ela fica caquética. Ela fica com muito baixo peso, baixo músculo, baixo tudo. Não é saudável. Por isso que é uma doença. Entendi, Certo? entendemos. O que temos mais Tá, para vamos nós lá. aí? Vamos fazer assim uma de cada? Ou... Uma de cada, para ficar assim, não só um falando. Idosos podem praticar o cross porque... Explique melhor, quero colocar a minha mãe comigo. Então já é alguém que treina. O que a gente mais tem pais e filhos. E qual é a classificação de idoso? Qual é a idade que eu já sou classificado como idoso? Acima de 65 anos. E assim, Ou assim, tem a idade cronológica e a idade metabólica, né? Que a gente até faz na bioimpedância. Então, isso também acaba querendo ser levado... a gente tá querendo mudar essas nomenclaturas de idosos por causa disso. Porque tem gente bacana. que... Mas hoje no Brasil, você está esse ano. Tá, vamos considerar aqui uma terceira fase, digamos assim, da vida adulta, pra gente classificar as pessoas. Porque hoje é difícil a gente ver esse público em qualquer lugar. 60 anos, 70 anos, academias, até mesmo caminhando. Tá sendo mais frequente. Porque idoso é a geração dos nossos pais, né? Exatamente, é isso. É aí que eu queria chegar. Tá. Na casa dos 55, 60 anos, a gente acaba já tendo dificuldade de encontrar essas pessoas tomando um pouquinho mais de cuidado, né? Em relação ao exercício físico. E a gente tem, hoje, alguns alunos da casa dos 50, 60 anos. Tá? E pode fazer? Na verdade, Porque eu acho que essa é a dúvida, assim, tipo... Porque assim, ó, imagina, ele já deve ter medo, né? De qualquer exercício. O idoso tem medo, ele aprendeu nos últimos 10 anos que era só pra fazer hidroginástica. Sim. E o idoso, ele tem, né, o idoso, na verdade não só idoso, né, a pessoa adulta, a gente encontra isso 20 anos, 30 anos, tem muita dificuldade de coordenação motora. Por quê? Porque nunca fez nada na vida nesse sentido. Nunca treinou o corpo para fazer movimentos mais finos, né, movimentos mais, que acionam mais de uma articulação ao mesmo tempo. Mais unidades motoras. Exatamente. Então, esse povo acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade em alguns movimentos no cross. Porém, isso é essencial não só para a composição corporal do indivíduo. A parte cognitiva é fundamental, ajuda muito. Porque, como eu falei, esses exercícios acabam estimulando muito a ativação neural. Porque o cara tem que se concentrar lá. Opa, essa bola aqui eu tenho que acertar lá. Então, eu tenho que agachar, subir e jogar. Isso demanda... O cross não é só peso, né? Exatamente. Não é só aquela... É porque, assim, eu acho que eles acham que é só aquela barra pesada. Não, muito pelo contrário. O cross, ele tem muitos elementos da ginástica e a gente trabalha muito com peso corporal. Tá. Na verdade, todo mundo que começa, que chega até nós sedentário ou inativo, a gente começa com peso corporal. Todos os movimentos, basicamente, são com peso corporal. Você vai usar a barra daí no exercício? A barra mais leve, a gente tem barra de 10 quilos. Tá. É pesado para algumas pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade de mobilidade, enfim, a gente trabalha com bastãozinho, que não pesa nada, pesa, sei lá, 100 gramas, 150 gramas. Então, assim como eu falei na outra pergunta, tudo a gente consegue adaptar e trazer para a realidade da pessoa. Então, é bem tranquilo assim, pode ir com toda a segurança do mundo. Como eu falei... Pelo menos Evolua. É isso que eu ia falar, né? Pelo menos no Evolua a gente cuida muito do atendimento desses grupos especiais, que esse é o espírito do Evolua. A gente tem muito aluno que é atleta, muito aluno que compete, mas no contexto geral é promoção de saúde para todas as idades. Essa é a ideia do Evolua. Então, sem medo de ser feliz. Perfeito. Então leve sua mamãe, tá? Vai lá, agora é a tua vez. Sou eu? Lá vai ele de novo. Minha cola. Meu celular bloqueia, por que tu não bloqueia? Porque eu organizei ele pra não bloquear. Ué. Aqui, essa aqui também é boa, hein? Doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, podem afastar a pessoa do exercício? Acho que deve ser, né? A pessoa não pode fazer exercício se tiver esse tipo de doença. Tá. Acho que esse é o contexto, né? Afastar do exercício. Porque assim, afastar do exercício pode afastar pelo fato de a pessoa se achar doente e achar que por estar doente ela não pode fazer exercício. Isso é muito comum de acontecer. Eu tô com dor no joelho. Eu tenho diabetes. Eu tenho hipertensão. Eu não posso fazer exercício por isso. Não, a pessoa deve fazer. Só que ela tem que tomar muito mais cuidado do que outras pessoas.
Às vezes o que a levou a ter essas comorbidades exatamente foi a falta de exercício. Porque se às vezes tivesse feito exercício, tinha conseguido evitar um diabetes, uma hipertensão, né? Ou até essas doenças articulares que eu falei. Então, é um motivo de afastar, mas não deve ser um motivo. O diabético, ele tem alguns cuidados, a gente não pode fazer exercício no diabético quando ele tá com açúcar no sangue, né? Quando a gente faz, quando a gente pega aquele HGT, aquela maquininha que geralmente o diabético tem. Espetadinho. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter o HGT para fazer. Se tá acima de 250, não é indicado fazer, tá? O ideal é fazer abaixo de 250. E se tá muito baixo também, a gente tem que tomar esses cuidados. Por quê? Porque também pode dar uma hipoglicemia. Ideal é ali, tá sempre na linha. Casa dos 100? Isso. Na verdade, o diabético, a gente considera que ele está controlado no 110 antes de almoçar ou de comer. Em jejum, digamos assim. Porque daí também tem o pós-prandial, né? O normal do pós-prandial da gente é 140, 180 até. Depois disso, a gente já não começa a ter problemas no metabolismo do açúcar. Então, a gente tem que ter ali no 180, 200, ainda dá para fazer o exercício. Agora, acima de 250, a gente pede para que ele tome esses Qual cuidados. É a principal complicação que pode acontecer com a pessoa quando ela é levada ao exercício? E daí faz algo intenso? É algo intenso com a glicemia acima de 300, sei lá. O pior de tudo é cegueira. Por causa da pressão? Por causa da pressão, né? Por causa porque assim, quem tem problemas de diabetes tem problemas relacionados à própria circulação, tá? Principalmente dos microvasos, né? Exato, então tem problemas dos microvasos, tem problemas circulatórios, porque tá matando esses microvasos. É o mesmo princípio que às vezes faz as pessoas perderem parte dos membros, né? Porque a circulação não chega lá. Mais ou menos isso, né? Parte dos membros, porque perde essa microcirculação, perde o contato. Fica com parestesia, que a gente chama formigamento, perde sensibilidade. Por quê? Porque mata neurônio também. E vamos lá, vamos entrar, que é um assunto bacana, vamos esmiuçar. Um pouquinho mais dessa pergunta aí. E qual é a relação que a pessoa tem com a hemorragia, uma pessoa diabética? Por que não cicatriza tão fácil? Mesmo princípio? Porque não consegue coagular? O que traz? Geralmente as pessoas têm muito problema com hemorragias, cicatrização, ferimentos. Sim, pela cicatriz. Não por causa da plaqueta em si, tá? Porque tem problemas relacionados à própria... o metabolismo do açúcar, tá? O metabolismo da glicose está envolvido em muitas atividades do nosso corpo. Então, se tu tá com o metabolismo do açúcar não funcionante, tu não consegue fazer uma boa coagulação sanguínea, tu não consegue fazer uma boa... tu tem mais açúcar do que deveria. Então, tá tudo relacionado. Que é muito complexo isso. Sim. E realmente tem, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Se alguém é diabético, para fazer uma cirurgia, tem algum corte. E sabe o que acontece muito, às vezes? Ele tem algum corte, não só por isso. Até, às vezes, ele pode até fazer uma boa cicatrização. Mas às vezes ele não percebe que ele se machucou. Porque falta sensibilidade, né? Daí faz úlcera, esse é um grande problema. Daí não consegue, daí faz uma bactéria ali no lugar. Daí começa a fazer infecções. Daí é onde que vai só piorando a coisa. Tá, diabetes e hipertensão. Qual o risco que eu posso ter na prática do exercício? Qual o cuidado que eu tenho que ter? A hipertensão, a gente tem que ter cuidados de exercícios localizados. Tipo, muito fortes, muito pesados, localizados. Tipo assim, fazer um bíceps que é muito forte, que é um esforço muito localizado no músculo só. É muito melhor a gente fazer na hipertensão exercícios globais. Então, fazer um agachamento, usar instabilidades. Então, dá um exemplo. Vou fazer um bíceps na pessoa. Então, faz em cima de um bozu, que é um pouco instável, para que ela não faça uma força muito específica ali, né? Ou fazer um exercício isométrico, também não é muito bem visto, né, no hipertensivo. Mas, assim, nos dois, tá? Isométrico é aquilo que a gente faz força parada, assim, né? Paradinho, assim. Tipo prancha. Nos dois, exercícios globais, exercícios que oxigenam bastante, né? Então, exercícios aeróbicos, tanto usando força ou não usando força, são muito bem indicados para os dois grupos. Então, via de regra, não tem contraindicação. Na verdade, há indicação. A indicação só tem que ter cuidado, aí sim. Tá? Tem que ter bastante cuidado. Por exemplo,
Eu sou hipertenso e antes de fazer o exercício eu preciso ver como que tá a minha pressão. Porque a pessoa normal, ela sobe a sistólica. É normal É já, né? normal subir sistólica, diastólica, só que depois a diastólica ela controla e a sistólica fica alta, né? Aham, No hipertenso, não, ela descompensa. sim. Então, se ele não tá com o remedinho bonitinho, tomadinho, pode ser que descompense ainda mais. Porque é normal subir primeiro a pressão durante o exercício pra depois Uhum. manter, né? Então, imagina o hipertenso já tá com a pressão muito elevada, daí ele começa a fazer o exercício, descompensa mais ainda e não volta como deveria, porque ele tem uma doença chamada hipertensão. Então, assim, quando eu dava aula de personal para hipertensos, eu sempre perguntava, como é que tá o remédio? Tá tudo certo? Ah, hoje eu não tomei. Vai medir a pressão antes de treinar. Senão, eu não fazia treino. É porque a pessoa que controla, ela tem uma vida normal, né? As pessoas que usam medicação, né? Assim, Tem. a pressão fica estável, né? Pra Tem. quem controla. A dificuldade que a gente encontra no hipertenso e no diabético é a disciplina. Porque às vezes é exatamente isso que levou eles para essa doença. Por comer tudo errado, por não tomar o remédio direito, sabe assim? Então, se ele toma direitinho, se ele resolve tomar direitinho, é muito difícil que ele vá ficar desenvolvendo alguma comorbidade. O que seria? Um infarto, um AVC, um infarto intestinal? Uma complicação, né, da doença. Daí as pessoas, como elas não sentem nada na hipertensão, nessa pressão alta, elas acham que pode ficar sem tomar o remédio. Até tem um infarto, né? Um AVC. Daí morreu, acabou, né? Mas se Ou fosse... pior, né? Sofre esse tipo de complicação e fica... Fica à mercê, na cama, dependendo dos outros. Isso é triste pra caramba. Então vai fazer exercício e vai fazer um exercício controlado. Então, bora lá. Pergunte ao doutor. Ó, agora travou aqui, viu? Falou de mim? Essa pergunta é engraçada. Eu consigo ficar grande no cross? Grande, o que seria esse grande, né? A gente sabe, né? Músculos. Músculos. Consegue. Porque a gente também tem estímulos de sobrecarga. Né? Como eu falei, a gente trabalha muito com peso corporal, mas temos muitos acessórios, barras, halteres. Então a gente consegue dar esse estímulo para o corpo ter que se adaptar e desenvolver massa muscular. É que sabe o que acontece? Eu acho que confunde muito a cabeça das pessoas ver um grupo e nesse grupo as pessoas serem muito desiguais e na cabeça deles o treino é o mesmo para todo mundo, mas não é. Sim, o que acontece? O treino do cross, né, no Evolua, na maioria dos lugares, é mais ou menos parecido. A gente tem o aquecimento, parte técnica e a parte principal da aula. O treino em si, de maneira geral, ele é igual, ele é o mesmo. A pessoa que está com sobrepeso e a pessoa que quer ganhar massa muscular vai fazer o mesmo treino. O que a gente faz? A gente direciona no meio do workout porque a gente sabe o objetivo de cada um. Mesmo exercício, mas cada um tem uma intensidade. Exatamente, a gente direciona. Então, a pessoa que está lá começando, a gente vai trabalhar com exercícios adaptados, como eu falei. A pessoa que quer ganhar massa muscular, a gente vai orientar para que ela faça com uma carga um pouco maior. Obviamente, em determinado estágio que ela está, né? Se ela está adaptada, se já é uma pessoa que, né, já está treinando há algum tempo, a gente vai estimular a sobrecarga para que ela tenha aquilo que ela quer, que é o ganho de massa muscular. Tadinho, tanto que quando a gente vê as competições de cross, né, profissionais, porque hoje os melhores atletas estão dentro do crossfit mesmo, As né? pessoas mais condicionadas do mundo são atletas de De crossfit. crossfit, né? Aham. E quando a gente vê, olha o tamanho dos caras, né? E os caras são altamente Não, a gente vê, condicionados. se tu pegar lá, ó, se tu abrir a foto aqui do Evolua, de hoje, por exemplo, em todas as turmas, tu vai ter lá, na mesma turma, o cara mais fortinho, a pessoa mais gordinha, a pessoa bem magrinha, a pessoa com Mais novinho. 40 anos, a pessoa com 16 anos. Então, todo mundo faz esse treino e cada um consegue aquilo que busca. Por quê? Porque o treino é uma parte da tarefa para a pessoa alcançar o objetivo dela. Né? Então, dentro de um contexto, a pessoa vai alcançar o objetivo dela. Mas eu vi também ali que tu tais também, quando alguém quer um treino mais especificado, tu faz ali depois alguma coisa. Sim, a gente Descreve? tem treinos acessórios que a gente chama, né? Por exemplo, a pessoa que gosta realmente de exercícios mais localizados, braço, por exemplo, homens, né? Geralmente mulheres, perna, né? Mas a gente faz um treininho acessório, a pessoa fica lá depois do treino, antes do treino ela faz tal. Então a gente consegue, né, ajudar ela com esse objetivo. Tá, beleza, então é isso. Então, assim, você pode sim crescer músculo, né? Agora ficar grandão, não sei bem como é que foi essa pergunta, mas dá pra crescer músculo, dá Sim, pra dá pra ganhar hipertrofiar, bastante. dá pra ganhar bem A bastante gente massa. vê muita gente forte. Vai lá. Tá.
Né, tu já trabalhou dando aula, né, para as pessoas, Uhum. né? E hoje tu fica mais no consultório, mas tu também trabalha com pessoas que querem emagrecer, né? Sim. Mais ou menos como tu fazia quando dava aula. Na tua opinião, o que é mais difícil? Exercício? O que as pessoas têm mais dificuldade, né? Que tu encontrou nesses teus anos aí? Exercício ou a dieta? O que a pessoa tem mais dificuldade de seguir, assim? Na tua opinião profissional, a tua experiência, na verdade, não é opinião, a tua experiência. O que é mais difícil de seguir é dieta. A maioria das pessoas que eu encontrava no exercício, obviamente, era dieta, porque se já tava ali comigo no exercício, já tava ali, tá? No consultório, é o contrário. No consultório, é o exercício um fator limitante, tá? Quando a gente vê em números, em pesquisas, a gente vê os dois quase que iguais, né? Mas os mundos que a gente vive é diferente, né? Então, assim, tava lá no cross, tava lá no personal. Então, eu já vinha me procurar com exercício. Ali já tava fazendo exercício, já tava fácil pra eles entender que o exercício era algo importante. E agora uma coisa importante de indicar. Quem faz exercício acha que só por estar fazendo exercício pode comer de tudo. Então, por isso que eu digo que era uma dificuldade a alimentação. Porque ele falava assim, pô, Júlia, mas eu já tô treinando, por que eu não emagreço? Porque não é só isso. E no consultório eu vejo muito mais facilidade das pessoas aderirem à alimentação, muita dificuldade de aderir ao exercício. Mas eu acho que também está relacionado à informação que tu leva para a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa fica lá, sei lá, quanto que uma hora a tua consulta, mais ou menos? 40 minutos, 40, uma hora? 40 minutos a uma hora. Então tu fica 40 minutos, uma hora conversando com a pessoa, explicando o benefício e o malefício de alguns determinados alimentos, né? Então fica muito mais fácil de a pessoa, se conscientizar, né? Mas tu sabe que é assim, ó, por exemplo, lá no nosso treino, eles perguntam o tempo inteiro de comida pra gente, né? Ainda mais personal. Porque eu comi isso, porque eu comi aquilo, por que eu não emagreço? Exatamente por esse pensamento do eu já estou fazendo exercício, eu sou obrigada a emagrecer. Cara, e daí tu tem que explicar pra eles que, assim, vou falar bem o preto e branco, tá? Para emagrecer, pessoal, a alimentação é mais importante que o exercício. Quando tu é personal, tu falar isso pro teu aluno, é meio que tu tá queimando o teu trabalho. Menosprezando o teu trabalho. Porque ele não vai entender como uma forma de um conselho de saúde. Ele vai entender assim, então por que eu tô pagando personal se eu vou emagrecer só fazendo dieta, entendeu? Sim. Então essa é a dificuldade que tem. Ali no consultório eu tenho muito mais abertura para falar sobre alimentação, é muito mais importante para emagrecimento, tá? Ele é muito mais pesado para emagrecimento. No saúde urbana também, eu sempre falei isso, sempre deixei muito claro, mesmo sendo profissional de educação física. Agora, emagrecer sem exercício não é inteligente, não é nada inteligente. Porque além de tu perder muito mais massa muscular, tu, depois, para manter o peso, o exercício é fundamental. E mudança de estilo de vida sem exercício não faz sentido. E num contexto de saúde geral, né? A tua saúde fica muito mais fragilizada, né? Quando tu tá perdendo peso por causa do déficit calórico. Só por causa do déficit calórico, né? Porque tu vai ingerir menos coisas boas também. Então tu vai perder peso, né? Vai perder massa muscular, porque tu não tá dando estímulo nenhum pro corpo, pelo menos, manter o que tu já tem. É muito difícil hoje em dia as pessoas que querem perder peso assimilarem a importância do exercício, mesmo que ele não esteja te ajudando naquele momento. Sim. Assim. A perder peso, no caso, né? Entrei no efeito platô. O que é efeito platô? Parei de perder peso. Fazendo dieta já faz 3 meses e perdi 10 quilos. No começo foi super fácil, agora tá difícil. Nossa, isso que eu treino todo dia, Júlia. Pois é, se tu treinar todo dia, o teu problema não é o treino, certo? Ou tu tá treinando errado. Ou ainda não colocou uma medicação assertiva. Ou vamos melhorar alguma composição da dieta. Ou o teu set point tá ali dificultando realmente tua perda de peso. Esse é o papel do set point. Te proteger pra que tu não emagreça muito. O corpo sempre vai buscar o equilíbrio, né? Ele quer ficar onde tá, né? Homeostase, né? Exatamente. E o exercício físico, como é que a gente pode melhorar a perda de peso com exercício? Primeiro, colocando volume, certo? Então, eu não fazia nada, botei qualquer volume, já comecei a perder calorias. Depois que eu já treino muito, melhorando a intensidade, daí eu começo a colocar ou pesos ou dificultar a resolução. Porque daí, pós-treino, aquilo que a gente chama de EPOC, isso é importante, gente.
EPOC é a quantidade de oxigênio que tu gasta pós-treino. Quando a gente acaba de treinar, sabe quando fica suando, aquele suor, assim, que tu toma banho e tá suando? Isso é o teu corpo tentando fazer tu voltar ao normal. O teu corpo tentando fazer tu voltar ao equilíbrio. Isso gera gasto de oxigênio. Isso gera queima de caloria. Isso gasta muita energia e te ajuda a emagrecer. Tu eu sei que sabe, né? Mas talvez o pessoal que nos acompanha não tenha essa informação. Por que o cross é tão eficaz no processo de emagrecimento? Justamente por causa da alta intensidade, né? Alguns estudos trazem pra gente que depois de um treino que tu chega ali a 80, 90, 95% da intensidade, né? Que é a frequência cardíaca, o corpo vai demorar até 48 horas para reorganizar isso que tu falou, sabe? Botar os soldadinhos, tudo certinho no seu lugar. Então ele vai gastar caloria quase 2 dias, ele ainda vai ficar gastando caloria do treino que eu fiz hoje, né? Já treinos de baixa intensidade ou moderados, estima-se ali que 4 a 6 horas depois o corpo já estabilizou novamente. Ah, é ruim, não vou fazer. Não, é isso que eu tô falando. Exatamente. Só estou dizendo para você, só tô trazendo um dado que, né, treinos intensos, esse efeito EPOC, ele é prolongado. Ou seja, tu vai gastar mais caloria mesmo depois da sessão de treinamento do que treinos de baixa e moderada intensidade. Por isso que a gente não pode ser advogado de modalidade. A gente não pode ser advogado de modalidade, por exemplo, o melhor exercício é este, o melhor exercício é aquele. Não. Se tu realmente está querendo ajudar alguém, que é o que eu faço dentro do consultório, é o seguinte: o melhor exercício é aquele que tu faz e tu tem que fazer de forma regular, e depois que tu já está fazendo, daí a gente vai fazer nuances nesses treinamentos. Porque quando tu tem, por exemplo, um doutor lá em educação física que só estuda treino de alta intensidade e acha que todo mundo é obrigado a fazer aquilo ali. O melhor treino da vida, né? É o melhor treino da vida. Não, ele realmente é muito bom, que é o nosso caso do cross. A gente gosta muito do cross, mas não significa que tem gente que não vai gostar. Não é que ele não seja bom. Não vai se adaptar, na verdade, né? Não é que ele não seja bom, que ele não vai gostar. Tem gente que nunca vai gostar de um intervalado. Então não fique enchendo o saco do paciente, porque daí ele não vai fazer treino nenhum. Então, quando tu entende que o paciente é indivíduo, ele é um ser único, tu precisa entender, ter esse feeling para entender o que ele vai fazer. Tem gente que senta lá na minha frente, lá no consultório, e eu sei que não vai nunca para um cross, neste primeiro momento. Sim. Né? Até porque tem quantos pacientes meus que treinam cross? Muito poucos, na verdade, né? Acho que hoje eu tô com 5, 6 pacientes que treinam cross. A maioria dos meus pacientes não treina, nem treinava nada. São obesos que vieram me procurar primeiro, antes de procurar uma academia. Eles têm vergonha de ir pra academia. Sem vergonha de ir pro cross. Imagina, se eu já tô com vergonha de voltar, depois dessa minha gestação, que eu ainda não voltei ainda pro cross, já tô com vergonha, porque eu já perdi força, já perdi tudo. Imagina um obeso que nunca treinou. Tem que ficar complicado, né? Então é isso, acho que eu respondi. Eu nem lembro bem, porque a gente vai entrando um monte de pergunta, né? Não, respondeu sim, né? Então tá. Agora eu, né? Combina bem com o que eu falei agora. Acho que é quase a nossa última pergunta, né? Daí eu vou fazer mais uma pra ti e tu pra mim, tá? Estou há 3 anos sem voltar para o cross. Será que eu vou sentir muita dificuldade? Eu treinei por 2 anos. Cross mesmo, certo, né? Cross. Pelo contexto aí, a pessoa treinou cross e parou. Não, na verdade, a gente sempre fala que a gente tem a famosa memória muscular, né? Neuromotora. O corpo já tem os caminhos, ele só precisa encontrar novamente, né? Então, essa pessoa, por exemplo, ela vai ter muito mais facilidade do que a pessoa que está começando hoje, que nunca treinou nada. Mas não vai ser igual quando ela finalizou. Com certeza não também. Que eu acho que é isso que eles esperam, né? Não tem como, né? Porque tu imagina, por que o atleta de alto rendimento, de qualquer modalidade, ele nunca para de treinar? Ele tem fases que ele diminui muito o volume e intensidade do treinamento, mas o estímulo continua. Por quê? Porque senão ele tem a perda de rendimento. É natural. Tudo isso que a gente falou, contextualiza isso aqui bem, né? Porque a galera para de treinar, né? O corpo se adapta à homeostase novamente, ou à falta de estímulo, fica paradinho. Então, com certeza, voltar não vai estar. Então tá, doutora Júlia, vamos lá. Nossa última pergunta aqui do circuito. Perguntas e respostas. Os medicamentos que ajudam, né, que auxiliam no processo de emagrecimento. Tu acha que
a gente, o pessoal que usa esse medicamento, ele tem uma eficácia maior com o exercício físico, aliado ao exercício físico? Sim. Ou tu acha que só o remédio por si só vai resolver a vida dessa pessoa? Não. Então vamos lá. Dá pra emagrecer sem remédio, Jim? Dá. Mas é bem mais difícil. Quando eu coloco um medicamento na vida de um paciente, eu explico exatamente pra ele o seguinte. É como se tu tá enxergando tudo errado numa sala escura e tu vai acender a luz e tu vai ver que tá tudo bagunçado ali dentro. O remédio vai te dar condições de acender essa luz e condições de ter força pra arrumar esse quarto bagunçado, tá? Se tu fizer exercício junto com esse acender a luz que o remédio faz, tu vai fazer isso com muito mais habilidade e rapidez. Mais ou menos isso, para que quem tá em casa entenda que esse casamento é muito importante. Eu acho que quando a pessoa ela posta, se é um profissional de educação física, que fala muito mal de medicamento, ele não entende sobre obesidade o suficiente. Ele não entende que é uma doença e que precisa ser tratado em vários âmbitos. Quando eu tô lá no mundo médico e que eu acho que só remédio já é o suficiente, eu também não entendo o suficiente sobre a mudança do estilo de vida que o exercício tem como principal indicativo, tá? Então, lá no mundo médico, como principal indicativo do exercício não é emagrecer, é mudar o teu estilo de vida. Lá no mundo do exercício. O remédio, ele é muito importante para te direcionar, para te dar foco, para te silenciar aquela vontade de comer que às vezes a gente sente, que é o maior sabotador de qualquer dieta, tá? Então, assim, quem tem cabeça de gordo sabe o que eu tô falando. Cabeça de obeso, né? Digamos assim, cabeça de portador de obesidade. Não, de um gordinho pode chamar, porque o pessoal sabe que é uma forma carinhosa que a gente fala, até porque são pessoas que a gente ajuda no dia a dia, né? A gente sente muita vontade de comer o tempo todo. Então, quando a gente utiliza um medicamento, quando eu prescrevo um medicamento, é pensando nisso. Pensando em colocar um óculos para ver melhor, tá? Então... Uma bela analogia. Gostou? Gostou. Gostou. Asmei, como diz aquela... Então é isso aí. Eu acho que por hoje tá ganho. Foi um belo podcast. Bem produtivo. Tiramos bastante dúvidas. E esse podcast aí... E eu tinha mais pergunta, tá? A gente deixa para uma próxima. Esse formato assim, pergunta e resposta ficou bom, né? Gostei. Vamos colocar mais vezes essa caixinha de pergunta lá pra galera trazer, porque às vezes a gente acha que a informação que a gente tá trazendo é que o pessoal, né, tá buscando, e às vezes não é bem essa, mas o pessoal Sabe pode... que hoje eu falei no consultório para uma paciente uma informação que eu falo muito o tempo todo, assim, que pra mim é corriqueiro, mas ela ficou tipo assim, nossa, não sabia. Taxa metabólica basal. Nossa, nem sabia que isso existia. Olha só. Né? Então, é uma coisa que às vezes, na nossa bolha, a gente tá muito acostumado a falar. Mas quem tá fora da bolha não sabe. Exatamente. Então, pergunta lá Faremos pra gente. mais vezes essa caixinha. Para de mexer nisso aí, rapaz. Pode rasgar papel. Ai, gente, então tá. Então vambora. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.